Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos fazer uma revisão do capítulo trabalhado em sala, o capítulo intitulado Linguagem e Pensamento, capítulo 15. Nesse capítulo, como primeiro tópico, nós vimos a importância da linguagem. Nele, a autora do livro cita dois importantes filósofos. O primeiro, o filósofo grego antigo do século IV a.C., chamado Aristóteles. Para Aristóteles, somente o ser humano é um animal político, isto é, social, que vive em sociedade, pois ele é o único animal dotado de linguagem. Aristóteles diferencia os seres humanos dos outros animais porque enquanto os outros animais possuem somente voz e com ela exprime dor e prazer, o ser humano possui algo a mais, que seria a palavra. Com a palavra, ele é capaz de exprimir conceitos como o bom, o mal, o justo e o injusto. O outro filósofo que nós vimos foi o filósofo francês do século XVIII chamado Rousseau. Rousseau afirma que a palavra ela distingue os homens dos animais. A linguagem distingue as nações entre si. Não se sabe de onde é um homem antes que ele tenha falado. Então, na mesma linha de Aristóteles, Rousseau considera a palavra ou a linguagem como uma das principais distinções entre os seres humanos e o restante dos outros animais. No tópico A Força da Linguagem, nós vimos que o ser humano sempre atribuiu poder à linguagem. E essa atribuição se manifesta em vários contextos, se manifesta em várias situações, como, por exemplo, a primeira que a autora cita, nos mitos e nas religiões. É comum, por exemplo, nos mitos da criação, a importância da palavra como a força criadora do mundo, como a força que organiza o mundo. Outra manifestação da força da linguagem seria nos rituais religiosos. E a terceira manifestação seria nos tabus. Os tabus são... A palavra tabu quer dizer algo que é sagrado, algo que é intocável, algo que é proibido. O tabu pode ser um objeto, mas também pode ser uma palavra. Em alguns contextos sociais, culturais ou religiosos, existem palavras chamadas de palavras tabus, que são palavras que são evitadas de serem ditas, porque se acredita que elas têm um poder, e por isso não se pronuncia tais palavras. Por isso que elas são chamadas de palavras tabus. Nós vimos também, no tópico A Origem da Linguagem, que desde o início da filosofia, e aí nós falamos na Grécia Antiga, existia uma preocupação dos filósofos a respeito da origem da linguagem. E dividiu-se os filósofos basicamente em duas linhas. Na primeira linha, se defendia que a linguagem era algo natural. E na outra linha, defendia-se que a linguagem era algo convencional, era produto de uma convenção. Na primeira linha, se a linguagem era algo natural, os seus defensores diziam, então, que a palavra ela possui um sentido necessário, um sentido inevitável, pois provém da natureza. Já os filósofos que defendiam a linha da convenção afirmavam que as palavras elas têm um sentido arbitrário, ou seja, o sentido delas dependem da vontade humana e não de algo da natureza. A solução para essa discussão foi a divisão entre linguagem e língua. A linguagem seria, segundo esses filósofos, algo natural ou inato, algo que nasce com o ser humano. Já a língua seria algo convencional ou cultural, ou seja, produto de um acordo, de um ajuste da sociedade. Um exemplo disso nós podemos citar o nosso país. A língua do Brasil é a língua portuguesa. Já a língua de outro país, como por exemplo a França, seria a língua francesa. Essas duas línguas, elas variam. Segundo esses autores, segundo esses filósofos, essa variação vem do fato da língua ser algo convencional, ou seja, algo que foi ajustado, acordado entre determinadas pessoas, entre determinados seres humanos. Já a linguagem não. A linguagem seria algo natural, que todo ser humano, pelo fato de ser um ser humano, ele já nasce com a capacidade para ela. Nesse tópico também nós vimos que tem 4 teorias principais que tentam explicar a origem da linguagem. Na primeira teoria, ou na primeira resposta, a linguagem ela teria nascido por imitação. Ou seja, os seres humanos imitaram os sons da natureza.
A linguagem seria, portanto, uma onomatopeia, ou seja, onomatopeia é uma figura de linguagem que nós estudamos em português que significa justamente a imitação dos sons dos seres. Pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser um objeto animado ou um objeto inanimado, enfim. O som que produz esses seres é chamado de onomatopeia. E segundo essa teoria, a linguagem teria nascido dessa imitação. Uma outra teoria ou resposta sobre a origem da linguagem diz que a linguagem nasceu por uma imitação dos gestos. Seria, portanto, uma pantomima. Pantomima é a mesma coisa que mímica, que é a arte de comunicar usando sinais. Pouco a pouco, o gesto ele começou a ser acompanhado de sons e estes sons se transformaram em palavras, de acordo com a teoria. A terceira teoria ou resposta para explicar a origem da linguagem diz que a linguagem nasceu, na verdade, de uma necessidade, ou melhor, de várias necessidades, como, por exemplo, a fome, a sede, a necessidade de se proteger das intempéries da natureza, ou seja, das variações atmosféricas, da chuva, do vento. Todas essas necessidades naturais levaram à criação da linguagem, segundo essa teoria. A quarta e última teoria afirma que a linguagem nasceu das emoções, como, por exemplo, o medo, a surpresa, a alegria, a dor, o medo, compaixão, o prazer, o bem-estar, a felicidade. Essas emoções e outras também foram as responsáveis pelo nascimento, pela origem ou surgimento da linguagem. No nosso próximo tópico, intitulado Empiristas e Racionalistas diante da linguagem, nós vimos a diferença entre os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas na explicação da origem da linguagem. Para os empiristas, uma imagem é uma associação na mente do sujeito de vários elementos independentes que provêm da sensação e dos movimentos corporais. Para tentar simplificar essa afirmação, eu criei esse esquema que explica da seguinte forma. A sensação e os movimentos corporais, eles são reunidos no cérebro ou na mente do sujeito. E aí se formam uma imagem. Existem dois tipos de imagem. Existem as imagens corporais e as mentais. E que são elas que vão formar a linguagem, que seria um terceiro tipo, que seria uma imagem verbal. Ou, se nós queremos dizer, as palavras. Então, para os empiristas, é este o esquema, é este o processo do surgimento da linguagem. Já os filósofos racionalistas, eles aceitam que a possibilidade de falar, ouvir, escrever esteja em nosso corpo. Mas, para eles, a capacidade da linguagem é um fato do pensamento, ou da nossa consciência. Ou seja, os filósofos racionalistas defendem que não dependem nem das sensações, nem dos movimentos corporais, mas sim depende da mente, do pensamento ou da consciência do sujeito. O que seria a linguagem, então, para os filósofos racionalistas? A linguagem seria uma tradução do nosso pensamento e de nossos sentimentos. Ela é um instrumento do pensamento para exprimir e transmitir conceitos, símbolos, ideias abstratas e valores. Então, a ideia dos filósofos racionalistas é que a linguagem ela é um instrumento, ela é uma tradução do nosso pensamento, ou, se nós quisermos dizer, da nossa consciência, da nossa mente. A grande prova dos racionalistas contra os empiristas, uma das grandes provas, seria a história de Helen Keller. Helen Keller foi uma criança que desenvolveu surdez, além de cegueira, ainda na infância, e mudez também. Ou seja, ela era cega, surda e muda. Ela obviamente, teve muita dificuldade no começo da sua vida, até que ela conheceu a professora Anne Sullivan. Essa professora ensinou para ela a linguagem, primeiro ensinou o alfabeto para os surdos e depois ensinou o braille. Todo o ensinamento da professora Anne Sullivan só foi possível porque a Helen Keller, segundo os filósofos racionalistas, ela possuía a linguagem, mas a linguagem estava no seu pensamento, na sua mente, no seu cérebro, não nos seus sentidos, pois ela tinha deficiência nos sentidos. Ela era cega, ela era surda e ela era muda.
Um dos sentidos que ela tinha mais, que ela conservou, mesmo com a doença, foi o tato. E era através do tato, como mostra essa figura, que é uma imagem do filme, é uma foto do filme, através do tato que a professora dela, a Anne Sullivan, conseguiu ensinar o alfabeto para os surdos, e também com isso ela posteriormente aprendeu o Braille, que é uma escrita, que é um sistema de escrita para cegos. Era isso, obrigado pela atenção.